Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Ouvintes que começaram a ficar indignados à medida que passaram a ouvir com mais frequência quais são as regras que fazem parte desta proposta de emenda à Constituição que batizamos de PEC da blindagem. Aí alguns falam lá em defesa desta proposta e dizem que é para proteger a democracia. Coisas deste tipo. Eu queria ouvir você. Pois é, né, Milton? A gente conversando aqui terça-feira, falamos aqui dessa questão do sistema, né? Eu fiquei pensando ontem, enquanto eu acompanhava o noticiário da PEC da blindagem, na nossa conversa de terça, sobre como os bolsonaristas estavam se vendo excluídos do sistema, né? Eduardo Bolsonaro, todo esse núcleo mais próximo do ex-presidente, se dizendo excluído do sistema, que está trabalhando por uma candidatura do Tarcísio, uma candidatura de direita que exclua o Bolsonaro, como se fossem totalmente outsiders. Mas o que a gente está vendo no Congresso em relação a essa PEC da blindagem é justamente uma aliança entre os bolsonaristas e o Centrão, que é o puro suco do sistema, para poder blindar os parlamentares de investigação. Tudo isso porque eles acreditam que, uma vez estando livres entre muitas aspas, né, do julgo do Supremo Tribunal Federal, os parlamentares vão se sentir mais à vontade para votar a anistia aos presos do 8 de janeiro, que no fundo não é nem o que os bolsonaristas estão tão preocupados, tá? A gente já viu outras tentativas de votar anistia, uma anistia só para os presos, que não incluísse o Bolsonaro, e nem o senador Flávio, nem o deputado Eduardo acharam bom. Eles querem uma anistia que libere o pai deles, o Jair Bolsonaro. E isso, para eles, é proteger a democracia. Agora, impedir que deputados, senadores, autoridades públicas que usam o nosso dinheiro sejam investigados, isso para eles não é contra a democracia. Quer dizer, você colocar uma casta de pessoas acima da lei, então isso é democrático, né? O que a gente viu no Congresso desde que começou essa discussão sobre a PEC da blindagem é, sim, uma aliança entre aqueles que se dizem antissistema e o sistema em si para tentar se blindar de investigações. E, Milton, Cássia, o que eu sei sobre como nasceu essa proposta é muito simbólico do que é o nosso país hoje. Todo mundo aqui deve se lembrar do motim que aconteceu na Câmara no dia em que, logo depois que houve a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, os deputados da direita invadiram o plenário, tomaram a mesa da Câmara e não devolviam, se recusavam a devolver até a cadeira mesmo do presidente Hugo Motta, para que ele pudesse fazer uma sessão. E no meio daquele tumulto, o Hugo Motta, a gente também já falou aqui, zero liderança, não conseguia retomar o controle da casa, um grupo de deputados se reuniu no gabinete do Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, que é quem de fato está mandando aí nessa dinâmica. E, no meio de uma conversa sobre como resolver, alguém, no caso o Arthur Lira e os outros caras do Centrão que estavam lá, olha, isso é uma grande oportunidade para nós. Vamos pegar essas propostas que toda hora eles tentam trazer de volta, né, para blindar parlamentares de investigação, e vamos colocar como condição para que os trabalhos da Câmara possam ser retomados. Por quê? Justamente com esse argumento. Hoje ninguém vota anistia porque está todo mundo na mão do Supremo. Agora, vocês acham realmente que a questão do Centrão é anistia? Eles estão preocupados com as emendas parlamentares, com as investigações que estão sendo feitas sobre desvio de recursos. Então, ali no que eu estou chamando de escurinho do sistema, o pessoal se acertou. Os bolsonaristas com o objetivo deles e o Centrão com o objetivo deles. Como sempre, quem vai perder é a gente, né? Eu estou vendo você, assim como os nossos ouvintes, eu ouvi aí a Cássia ler
os detalhes dessa proposta que ficou sendo negociada às escondidas, e me chama muita atenção, né? Votação, para você aprovar uma investigação, precisa de 2/3 do plenário, e a votação ainda é em sigilo. Cara, você sabe quando que alguém vai ser investigado nesse país, seja por qualquer razão? Nunca mais se investiga ninguém. É essa a proposta que está em jogo. E aí, se você diz que você é antissistema, se você diz que você é anticorrupção, se você ataca o governo Lula pelos casos de corrupção e todas essas desmandos que estão sendo feitos, então você não pode, por coerência, ser a favor de uma PEC como essa, seja por que razão for, né? Essa coisa de os fins justificam os meios é coisa do sistema, não é coisa de quem se diz outsider, guerreiro da democracia. Aí é outro departamento, né? E é bom a gente lembrar... Fala, Cássio, levantou o dedinho. É que é o seguinte, eu tô lendo aqui na sua coluna, você chamou a atenção para um ponto, Malu, que é muito importante e muito pertinente, principalmente num dia como hoje. A gente está noticiando desde cedo uma mega operação que é realizada em 8 estados contra o crime organizado, envolvendo aí cifras milionárias. E aqui no seu texto você chama a atenção que se houver, de fato, essa mudança, a consequência é muito óbvia, esse liberou geral em relação à possibilidade de investigar, de processar e, no limite, prender algum parlamentar. Mas aí você pontua aqui que também não seria surpresa se o crime organizado passasse a despejar todo o dinheiro que puder na campanha de 2026 para colocar seus integrantes no Congresso Nacional. Esse é um ponto muito importante. Que bom que você lembrou, porque eu acho que isso é central e é o que mais afeta a vida do cidadão, né? Todas as pessoas que moram em comunidades dominadas pelo crime organizado, ou que, como você acabou de citar, são afetadas pela sonegação, venda de produtos adulterados, todo esse sistema que alimenta, no fundo, o crime organizado, né? Dessa falta de controle que se alimenta o crime organizado, que no fim interfere na segurança de cada cidadão na rua. Isso sim é um efeito muito prático para todo cidadão. Essas pessoas que dominam todos esses sistemas criminosos e que têm dinheiro, vão enxergar, até hoje já enxergam, mas acho que isso vai ficar muito mais acentuado, uma vaga na Câmara dos Deputados é um salvo-conduto. Vou lá, compro a minha eleição de deputado ou de senador, gasto os tubos lá para me eleger, vou para o Congresso e nunca mais. Até porque uma vez que um cara desses, um sujeito, um criminoso, assume uma vaga na Câmara, a gente já viu isso em Câmara de Vereadores, em Assembleia Legislativa, eles intimidam os outros, né? Quem é que vai votar contra, no Congresso, quem é que vai votar a favor da abertura de uma investigação contra um narcotraficante, né? Um bandidão poderoso? Você não vota nunca mais, entendeu? Não é viável. Sem essas regras, a gente viu aí o caso da Flor de Lis, que demorou pra caramba para ser investigada, mesmo já tendo condenada, né? Então, eu acho que, assim, e tem uma coisa que é muito séria, assim, a gente está vendo eles negociarem, eles passaram o dia de ontem negociando em segredo, só agora se conheceu o texto mesmo, porque não tinha outro jeito, porque eles sabem que existe uma pressão muito forte, e a essa pressão, por enquanto, que eu saiba, é a única coisa capaz de segurar o Congresso. Então, eles estão aprendendo, se reciclando, é o sistema aprendendo como é que faz para sobreviver. E o que eles estão fazendo é isso, negociando em segredo mudanças na Constituição, que se a gente não ficar atento, não for realmente para cima dos nossos representantes, vão acabar afetando a nossa vida de forma muito, muito nociva. Então, acho isso muito sério de se prestar atenção. Muito obrigado, Malu. José Ribeiro, que é nosso ouvinte, ouvindo você aqui, mandou a seguinte frase: a PEC da blindagem é um habeas corpus preventivo. Completamente, concordo. Gênero, número, grau com o Zé Ribeiro, né? Concordo. José Ribeiro, valeu. Tudo bem. Obrigado. Até mais, Malu. Tchau, gente. Bom trabalho.